Episódio 1. Quem é o Poncho Vermelho? O coração da floresta, grande tesouro oculto do riacho, foi descoberto por Kenneth, que por suas conquistas e feitos foi nomeado primeiro rei do riacho. Anos depois, Kenneth, antes de sair do riacho, deixou um mapa para o lendário coração da floresta desenhado em um cubo mágico, cujo qual seus pedaços foram espalhados pelo riacho. No futuro, Greg, Kelsey, JP e Omar começaram a caça ao tesouro, encontrando parte por parte desse misterioso cubo mapa. Mas de repente, um novo jogador entrou na caçada, roubando uma das peças do cubo e travando o avanço do quarteto protagonista de Mundo de Greg. Essa nova ameaça é o Poncho Vermelho, o mais novo vilão da quinta temporada de Mundo de Greg. Mas quem é o Poncho Vermelho? Os protagonistas recapitulam toda a história passada e começam a brigar culpando uns aos outros pelo sucesso do Poncho Vermelho em roubar um pedaço do cubo de Kenneth. O JP quase apanha, mas o Greg salva ele. De volta ao foco, eles precisam descobrir quem é a identidade por trás do perigoso Poncho Vermelho. Assim, o quarteto analisa os suspeitos, que não vão muito com a cara de Greg e seus amigos e que querem por algum motivo o mapa para o coração da floresta. Suspeito 1, Wolfgang. Ele ouviu os protagonistas conversando sobre o tesouro, o que pode ter despertado interesse por parte dele na caça ao coração da floresta. E ele é tretado com a gangue do Greg porque o Omar simplesmente calvou o moleque no episódio passado de Mundo de Greg. Álibi. O Wolfgang é basicamente um viciado em tretas. O cara briga com todo mundo no riacho, além de ter jurado vingança contra várias crianças do riacho, mas nunca ter feito realmente nada. Ele é o famoso cão que late e não morde. Suspeito 2, Ferrugem. Não esse Ferrugem, a outra. O Greg venceu dela em uma competição de comidas amargas, o que pode ter sido a origem de uma sede de vingança contra Greg e seus manos. Álibi. A mira dela é uma merda, enquanto o Poncho Vermelho é conhecido por ter uma mira impecável. Suspeito 3, Roger. O Roger é muito estranho. Álibi, o Roger é muito estranho. Suspeito 4, Elisa do Clube do Chá. Além do histórico vilanesco, Greg, Kelsey e JP estragaram diversos planos malignos da Elisa no riacho. E como ela é uma criança rancorosa, certamente seu coração clama por uma vingança. Álibi. Ela é preguiçosa demais para ser o habilidoso Poncho Vermelho. Mesmo olhando todos esses suspeitos, ainda é difícil de apontar com certeza quem matou o Sr. Burns. Digo, quem é o Poncho Vermelho? Pegou a referência? Descartado esses 4 suspeitos, resta apenas um, o mais provável, que para o desgosto do Omar é a Maya, tão habilidosa e ágil como o Poncho Verde e com um passado sombrio ao lado do maligno Rei Xavier. Espiando a Maya em um jogo de beisebol, as suspeitas só se confirmam mais e mais. A Maya em certo momento dá um salto idêntico ao que o Poncho Vermelho usou para escapar de Greg, Kelsey, JP e Omar. Revoltado, o Omar manda uma mensagem para Maya a fim de provar que ela não é o culpado, mas a Maya simplesmente responde dizendo que queria contar algo para o Omar. Chegando lá, a Maya tá com um pedaço do cubo mapa. Aí o Omar, já sem saídas, acusa a Maya de ser o Poncho Vermelho, porque dada a situação era impossível pensar outra coisa. Mas o tempo inocentou a Maya, porque o Poncho Vermelho surge abruptamente e ataca os dois. Por pouco ele não leva mais um pedaço do cubo, mas a Kelsey consegue ficar com um pedaço, enquanto o Poncho Vermelho parte em retirada. Mas querendo ou não, esse cubo era da Maya e ela pega de volta. Além dela estar completamente bolada pelo Omar não ter acreditado nela. Então ela só vai embora decepcionada e levando o pedaço do cubo mapa. Mas se Maya não era o Poncho Verde, então quem é? Nesse momento o Greg percebe que os drones usados pelo Poncho Vermelho são iguais ao de outro grande vilão do desenho. E por mais óbvio que isso pareça, o Poncho Vermelho é o Xavier. Sejam bem-vindos à quinta temporada completa de Mundo de Greg. Eu já fiz vídeo completo da quarta temporada de Mundo de Greg nesse canal. Então se você ainda não assistiu, assiste lá depois desse vídeo. Mas deixando isso de lado, hoje é dia de acompanharmos a jornada de Greg e seus amigos na caça ao grande tesouro do riacho, o coração da floresta, um dos maiores mistérios de Mundo de Greg. Então se você curte o Mundo de Greg, já deixa o seu like que ajuda demais e vem comigo. Episódio 2, um único e futuro rei. A princípio, Kelsey e JP duvidam que Xavier possa ser o Poncho Vermelho, já que ele é todo habilidoso e forte, enquanto o antigo rei do riacho era o maior bundão que não tinha nenhuma habilidade física muito notável. De todo modo, Xavier é o Poncho Vermelho, antes rei do riacho, quando todos prestavam atenção nele. Após a derrota para o Greg na grande saga do Capture the Flag, ele vagou sem rumo e solitário, só isolado dentro de casa. Mas agora seu momento de auge chegou para ele retornar ao riacho e novamente se tornar o centro das atenções. Depois da sua derrota e perca do trono, o Xavier passou por um período bem solitário mesmo. Ele vivia sem propósito, só existindo. Até que a sua irmã Cheyenne, que também já foi rainha do riacho, o aconselha a arranjar algum hobby. E como Xavier gosta de controlar pessoas, por que não achar algo mais pra ele controlar? Então ele vira o maluco dos drones, cheio de robôs que fazem tudo por ele. E seguiria assim até o fatídico dia que o Greg e seus amigos apareceriam na casa do Xavier atrás de Kenneth. Eles também destroem os drones do Xavier. O antigo rei do riacho decide investigar esse estranho movimento da gangue do Greg, em procurar o Kenneth. Então Xavier decide ouvir a história diretamente de seu irmão mais velho. O Kenneth conta sobre o coração da floresta
Floresta um lugar mágico com águas rosadas e como isso o transformou no primeiro rei do riacho da história de Mundo de Greg. Então o Xavier rapidamente se interessa, mas aí ele descobre também que a jornada não seria tão fácil, pois como sabemos, o mapa para o tesouro foi espalhado em várias partes de um cubo mágico, mas o Greg tinha a ajuda de todos os seus amigos, além do ex-Poncho Verde do riacho, forte e habilidoso. Assim surgiu a ideia no Xavier. Em contraponto ao seu grande rival, além do Greg, é claro, Xavier se tornaria o Poncho Vermelho. Ele compra a roupa, o arco e tudo mais em uma Shopee da vida, que assim ele está pronto para a ação, até ele perceber que não tem um terço da habilidade do verdadeiro Poncho Verde. Então, para resolver esse problema, pela primeira vez, sem poder contar com a ajuda de mais ninguém, o Xavier tem que se esforçar para treinar e pegar o shape. Tudo por um bem maior, derrotar o Greg e dominar o riacho novamente. Ele passa por um árduo treinamento com sua irmã e depois de se tornar o Rock Balboa do século XXI, ele está finalmente pronto para colocar o seu grande plano em ação. Episódio 3, Guerra das Peças. Já conhecido que o Xavier é o Poncho Vermelho e está atrás do coração da floresta para novamente se tornar o rei do riacho, não há outra alternativa senão encontrar as demais peças que faltam antes do Xavier. Agora é guerra. Procurando pelas peças, as crianças acabam chegando em uma cidade bem peculiar chamada Topeirópolis, um lugar totalmente subterrâneo habitado por crianças que mais parecem pokémons. Lá, o Greg e sua turma são considerados os heróis de uma antiga profecia de Topeirópolis, então eles são presenteados com uma das 12 peças que faltavam. Uma peça no Hospital do Riacho, outra com as crianças gatos que acaba sendo roubado pelo Xavier. Assim, crianças sapo, biblioteca, show de mágica, em todo lugar o Xavier continua roubando as peças que os protagonistas acham. Mesmo em um dos casos, o Omar tendo lutado muito para parar o Xavier, não foi o suficiente. Derrotados, eles se queixam de ter perdido para o Xavier o dia inteiro, até que percebem que as peças estão acabando. Eles vão na casa do Xavier para descobrir quantas peças ele tem, e pela soma, só resta uma peça a ser achada, que é aquela da Maya, e destaque para um pequeno momento de amizade do Greg e do Xavier. Eu ainda acho que esses dois vão acabar se dando bem em algum ponto do desenho. A partir daí, todo mundo corre atrás da Maya para pegar essa última parte do cubo mapa, e nessa corrida maluca, só Greg, Omar e Xavier conseguem chegar na casa da Maya, só pra ela fechar a porta na cara deles quando eles pedem o pedaço do cubo de Kenneth. Eles nem disfarçam. Episódio 4, a versão da Maya. Os três abutres continuam parados lá na porta da Maya esperando ela lançar o pedaço do cubo para jogo, enquanto o único que realmente está se importando com a Maya é o Omar, que tenta falar com ela, mas sem muito sucesso. Depois da guerra do Pique-Bandeira e da derrota do Xavier, a Maya, conhecida por ser a melhor amiga do rei, se isola e decide dar uma sumida do riacho, e ela até mente para sua mãe dizendo que estava tentando voltar a praticar beisebol, e nisso ela acaba precisando sustentar essa mentira realmente voltando a jogar no seu antigo time de beisebol. Chegando em casa, ela conta para sua mãe que conseguiu entrar no time de beisebol, e a mãe questiona se a filha já havia contado a novidade para o Omar. Nisso a Maya surta ao ouvir esse nome que tanto assombra ela, e ela acaba gritando com a mãe, que dá aquela boa e velha bronca na Maya, mas a convida a conversar caso algo estivesse incomodando a filha. De volta ao agora, o Xavier tenta convencer a Maya a entregar a peça em troca do seu carrinho de brinquedo, mas isso aí não vai rolar. Há 3 semanas atrás, a Maya havia, após anos, se encontrado novamente com Omar, e ele contou sobre o coração da floresta. Isso despertou uma memória da Maya quando ela recebeu o manto de melhor amiga do rei, e lá estava uma das peças do cubo mapa. Acabando seu treino de beisebol, a mãe da Maya aparece para conversar com a sua filha. Depois disso, a Maya volta onde ela havia abandonado seu antigo traje de melhor amiga, e nele ela encontra a peça. Isso é quando ela e o Omar se encontram, e o Omar acaba acusando ela de ser o Poncho Vermelho no episódio 1. E de volta mais uma vez aos eventos atuais, a Maya abre a porta depois de Xavier encher muito o saco, e ela revela que jogou a última peça do quebra-cabeça direto no rio do riacho. Episódio 5, um bosque chamado Solidão. O episódio começa com Greg, Kelsey, JP e Omar procurando o último pedaço do cubo mapa do riacho. A questão é que ele poderia estar em qualquer parte da imensidão do riacho, o que dificulta muito o objetivo de achar a peça. E para piorar, começa uma forte chuva no riacho, aumentando a vazão dos rios e tornando a busca praticamente impossível. Então todos voltam para suas casas por causa do clima chuvoso. E em sua moradia, Greg decide reassistir um anime que o Kenneth curtia, que inspirou toda essa história de Coração da Floresta. Mas o Greg acaba dormindo. Em seus sonhos, ele lembra das bruxas do riacho, que em um episódio anterior mostraram um assustador futuro de Greg e seus amigos. E comenta aí embaixo se você gostaria de um vídeo sobre esse episódio do futuro de mundo de Greg. Mas o importante é que o Greg tá com muito medo de perder os seus amigos. Nesse mesmo sonho, Greg também encontra Kenneth, que tá todo angelical e enigmático. Mas então ele acorda e a chuva parou. Hora de voltar ao trabalho. O Greg vai chamar a Kelsey na biblioteca, mas a guerreira tá lendo um livro com as Tex, passando um tempo com ela, já que essa parada de Coração da Floresta fez com que a Kelsey estivesse muito ocupada. O Greg é bem inconveniente e quer ler junto com a Kelsey e as Tex, mas as duas claramente queriam um momento a sós lendo. Então a Kelsey tenta explicar pro Greg, mas ele não entende.
até a Kelsey perder a paciência e expulsar ele aos gritos. Na casa do JP, o Greg reclama do ocorrido na biblioteca com o JP, mas ele não dá muita atenção porque tá conversando com o Omar no celular, em um chat privado só dos dois. O Greg se sente mal por estar novamente sendo excluído, e isso tudo só intensifica esse medo dele de perder os amigos. Mais uma vez o Greg sai correndo desesperado. Aí ele se encontra com a Selvagenessa, e os dois se entendem e se dão super bem. O problema é que isso também acontece naquele futuro onde Greg e Selvagenessa ficam juntos, enquanto os demais amigos se separam e vão seguir rumos diferentes na vida. Por isso, o Greg mais uma vez sai desesperado depois de praticamente ter se declarado para Selvagenessa. Então o Greg loucamente procura pela última peça do cubo mapa, para conseguir realizar o seu desejo e ter os seus amigos para sempre. Mas é difícil demais procurar sozinho. E é aí que o Xavier aparece. E quanto mais esses dois aparecem juntos em cena, mais eu percebo como eles são meio Naruto e Sasuke. Rivais, mas é muito divertido acompanhar os dois juntos e em alguns momentos eles têm lapsos de amizade. O Xavier propõe uma trégua para que os dois procurem junto a última peça do cubo mágico. E o Greg fica surpreso. Episódio 6. A união faz a força. O Greg tá relutante em juntar forças com seu grande rival e arqui-inimigo, mas como de fato é impossível encontrar a última peça sozinho pela grandeza do riacho do mundo de Greg, o protagonista acaba aceitando a trégua temporária. Porém, nenhum dos dois está realmente interessado em se unir de fato, apenas em encontrar a última peça e depois se tornarem inimigos novamente. Então o Greg vai lá para casa do Xavier e ele acaba descobrindo que o Xavier também é um grande fã do Slide, basicamente o Sonic do mundo de Greg, o qual o Greg também é muito fã. Aí o Greg fica meio perplexo, já que alguém que ele não gosta curte algo que ele também ama. Aí os dois passam um tempo juntos e o Xavier, vendo o Greg se encantar com as revistas do Slide, os doces e todas as coisas legais que o Xavier tem, revela pro Greg como sempre foi assim como ele. Todas as crianças adoram brincar com suas coisas, seus brinquedos, comer os seus doces, mas ninguém realmente gostava do Xavier, só do que ele possuía. Isso mexe um pouco com o Greg, que também estava se sentindo solitário. O Xavier conta como ele nunca conseguiu ter amigos de verdade, mas ser rei e controlar outras crianças foi o mais perto que ele chegou de ter amizade. Nas palavras dele, ter amigos falsos é ruim, mas é melhor do que não ter ninguém. E assim o Xavier conta que seu pedido é ser o rei do riacho novamente, e ele pergunta qual que é o desejo do Greg, que responde dizendo que ele vai pedir para que a amizade dele com a Kelsey, o JP e o Omar seja eterna, vista a preocupação do Greg com o fim dessa amizade. Cortando esse momento reflexivo, os drones que eles haviam programado acham o último pedaço do cubo de Kenneth, e os dois têm que unir forças mais uma vez para pegar a peça e impedir que ela caia no esgoto. Os dois conseguem, e no final o Greg admite como foi legal passar um tempo não só com os brinquedos do Xavier, como também com o antigo rei do riacho. Então ele deixa o Greg ficar com o último pedaço do mapa, temporariamente. E por fim, o Greg chama o Xavier para unir todo mundo e completar o mapa, o que faz o Xavier realmente ficar animado por estar sendo convidado a participar de algo. Antes de chegarmos no ápice dessa história, se você chegou até aqui e não deu like, considere fortalecer o vídeo por favor. O like ajuda demais a levar esse conteúdo de mundo de Greg para mais pessoas e ajuda a deixar esse desenho maravilhoso da Cartoon Network cada vez mais popular, que vai impedir que ele seja cancelado ou esse tipo de coisa. Então se você tá curtindo o vídeo e gosta de mundo de Greg, dá o like aí pro mendigão aqui, eu te agradeço muito. Agora de volta ao episódio 7, juntando as peças. O Omar vai lá pedir desculpas pra Maya, que tava no treino de beisebol, e aí ele descobre que o Greg achou a última peça do cubo, então ele precisa ir, e pra surpresa do Omar, a Maya vai junto com ele. Quando todo mundo se une, é inevitável o desconforto do grupo com a presença do Xavier, mas o Greg tenta defender ele e explicar sobre a trégua. No toco, eles completam o mapa para o tesouro e marcam de se encontrarem no amanhecer, e todos se preparam até a hora prometida. Quando chega o momento, todos se encaminham para o riacho para a maior aventura de suas vidas, e o Bernard avisa o Greg para chegar antes do jantar. Guiados pelo mapa completo, o grupo segue em um longo trajeto em busca do lendário Coração da Floresta, enquanto Xavier tenta se aproximar do grupo e tentar fazer amizade, mas sem sucesso. Eles chegam no fim da trilha, mas precisam pular dentro de uma cachoeira para avançar, só que ninguém tem coragem, então o Xavier se prontifica para ser o primeiro a pular. O JP desconfia que ele tá planejando algo, mas aí o Xavier só reclama de como, independentemente do que ele fizesse, todos continuariam vendo ele como vilão, e essa visão jamais mudaria. Então ele pula, e o Greg vai atrás, e depois todo o resto do pessoal pula junto. Dentro da cachoeira, o Xavier, aborrecido por ser excluído pelas outras crianças mesmo verdadeiramente tentando mudar, se rebela contra todos e coloca seus drones para prenderem o grupo principal, enquanto o Xavier segue rumo ao lendário Coração da Floresta. Episódio 8.
O Coração da Floresta, o último episódio. E que tal fazermos um trato? Pelo Analytics do YouTube, são poucos os que chegam nesse ponto do vídeo. Então, para provar que você chegou até o último episódio, o auge de toda essa aventura, comenta aí embaixo, hashtag, o começo do fim, e se inscreve no canal. Agora, onde estávamos? De volta à traição de Xavier, Greg questiona se tudo que ele e Xavier conversaram no dia anterior não tinha surtido nenhum efeito no Xavier, mas ele responde que tentou o caminho do bem. Ele passou a tarde toda tentando ser amigo de Greg, Kelsey, JP e os demais, porém ninguém confiou nele, o que acabou despertando o lado mal dele, engendrando toda essa situação. O Greg avisa pro Xavier que, como o próprio disse, ser rei não trazia felicidade. Não há companheirismo quando você força as pessoas a serem seus amigos. Mas então o Xavier levanta um ponto curioso. O que o Greg deseja não é essencialmente a mesma coisa? O Greg queria forçar seus amigos a continuarem eternamente sendo amigos dele e só dele. Um pedido totalmente egoísta. De todo modo, o Xavier segue em frente pois ele tem um objetivo: dominar o Riacho novamente. De repente, os planos do antigo rei do Riacho, Poncho Vermelho, têm uma reviravolta. Os drones também atacam o próprio Xavier, impedindo ele de avançar. Então os robôs começam a disparar contra todos, que desesperadamente fogem para não serem acertados. Nessa hora, o Kenneth, lá na casa dele, vê nas câmeras que o Xavier tá com problemas e corre pro Coração da Floresta para ajudar o irmão. Voltando à fuga, o grupo se divide. Xavier, Maya e Omar vão para um lado e o Greg, Kelsey e JP pro outro. A Kelsey questiona o Greg sobre seu desejo de prender os amigos nessa única amizade, mas o Greg relembra do futuro deles e de como eles já estavam se afastando, e eles ficam nessa discussão, até que o Bernard liga pro Greg para dizer que ele tá atrasado pro jantar, mas o Greg explica que eles estão em apuros. Aí o Bernard vê que deu merda e vai também atrás de seu irmão. O Greg, a Kelsey e o JP ainda estão discutindo muito porque, tipo, o Greg se preocupa de ser abandonado porque a Kelsey tá passando tempo com a Stax e o JP com o Omar, mas o Greg é literalmente amigo do Riacho inteiro. Dos três, ele é o que mais tem amigos fora do trio principal. Mas no fim, o Greg só tá com medo da amizade dos três, que é tão especial para ele, se perder nas garras do tempo. E de fato, não tem como garantir que eles não vão crescer e mudar, mas prendê-los também não é uma solução. A discussão cessa porque eles são devorados por um amontoado de refrigerante estragado, já que eles agora estão em uma fábrica velha de refrigerante, e o Greg acaba sendo separado da Kelsey e do JP. Do outro lado, de tanto o Omar e o Xavier brigarem, a Maya dá um sermão nos dois, falando pro Omar superar toda essa parada de rei do Riacho, até porque a própria Maya também era do lado do rei, e ela diz pro Omar que obviamente não tinha como compensar anos de maldade com uma única tarde. A Maya fala que se ele quisesse realmente a confiança de todos, teria que estar disposto a tentar, e tentar de verdade. Aí o carro do Xavier, a Dalila, aparece e o carro tá possuído querendo atropelar geral. Eles escapam do carro e vão para um elevador fugir. Mas aí o Xavier se sacrifica e continua lutando com o carro para proteger a Maya e o Omar, que vão embora no elevador. O Xavier finalmente estava tentando, e de verdade. Olha, eu sei que o Xavier é provavelmente a criança mais maligna do Riacho de Mundo de Greg, mas eu não consigo não achar ele muito maneiro em cada cena que ele aparece. Sem dúvidas, é um dos meus personagens favoritos de Mundo de Greg, e eu não vejo a hora dele conseguir ficar do bem e completar o seu arco. Foco no Greg, e ele tá sozinho. Os drones que estavam presos no refrigerante estragado se aglomeraram e viraram um grande monstro. E quando tudo está prestes a acabar bem mal pro Greg, um encapuzado misterioso salva ele. E esse enigmático personagem é Bernard, que veio para salvar o irmão. Mas o monstro ainda tá vivo, só que completamente do nada o Kenneth chega com um carrão e atropela o monstro. Nada melhor para derrotar um vilão do que um acidente de trânsito, não é, Yoshikage Kira? Os dois irmãos mais velhos contam como acabaram se encontrando enquanto buscavam pelos caçulas, mas o Greg tá preocupado demais com a Kelsey e o JP para ficar de papo. Ele corre e acaba chegando no Coração da Floresta. E aí começa uma das sequências mais bonitas de Mundo de Greg. A cena alterna entre o Greg no presente, o Kenneth criança no passado e o Haru do anime fazendo seus desejos ao Coração da Floresta. E os três são paralelos porque todos queriam ter seus amigos de volta. Cada um precisou fazer um sacrifício. O Haru do anime entregou um colar, o Kenneth o colar da amizade dele com os anciões do Riacho, e o Greg entregou seu mapa, símbolo de tudo que ele viveu com seus amigos. Todas as aventuras, risos, choros, tudo estava eternizado naquele mapa. Ele representava a amizade de Greg, Kelsey e JP, mas o Greg sacrifica o mapa em prol de ter seus amigos novamente. Claro que antes tem vários flashbacks de episódios passados para emocionar ainda mais. Aí o Coração da Floresta atende o pedido do Greg e traz os amigos dele de volta para perto dele. O Omar e a Maya também chegam e o Kenneth fica preocupado com o Xavier, além de ficar impressionado e incrédulo quando a Maya e o Omar dizem que o Xavier se sacrificou para salvar eles. Mas o Xavier tá bem, e ele chega também no lugar. Nessa hora é legal que a Maya e o Omar elogiam ele e a gente vê o antigo rei do Riacho totalmente envergonhado e sem jeito. E o Omar finalmente perdoa o Xavier e parabeniza ele por ter derrotado o carro tunado insano. Todo mundo se junta para um abraço coletivo e nem o Xavier fica de fora, com o Kenneth explicando pro Greg que apesar das amizades mudarem com o tempo, as lembranças e aventuras são eternizadas na memória. E essas lembranças permitem que os amigos se unam no futuro, independente de qualquer mudança ou distanciamento. Sem dúvidas uma masterpiece de temporada e uma masterpiece de desenho da Cartoon Network. Mas essa temporada
temporada 5 de Mundo de Greg só é tão especial porque a temporada 4 preparou todo o contexto para essa saga do Coração da Floresta brilhar tanto. E eu te garanto que a temporada 4 é tão incrível quanto essa. Se você quiser conhecer toda a grande aventura da quarta temporada de Mundo de Greg, assiste esse vídeo que tá passando aí na tela, onde eu conto a história completa da quarta temporada de Mundo de Greg. Clica aí porque tá sensacional. Um dos melhores vídeos do canal, sem dúvidas. Eu te espero lá. Agora, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e valeu! Entra no servidor do Discord.